Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Yara Gonçalves Dias, especialista em segurança empresarial, gestão de pessoas, liderança, carreira e tudo mais. Currículo eu vou deixar para lá, como vocês sempre sabem, porque está tudo lá escritinho no começo do canal. Bom, hoje nós vamos falar de liderança. Qual é o grande problema que a gente tem na liderança hoje em dia? Muitos nem querem ser líderes, né? Outro dia mesmo eu convidei uma pessoa para ser líder e a pessoa disse para mim que não lhe interessava porque era responsabilidade demais. E um dos pontos realmente da liderança é a autorresponsabilidade e a responsabilidade pela sua equipe por tudo que dá certo ou errado. Afinal, o líder está ali para quê? Para orientar. Então, qual é uma prática boa de um bom líder com relação aos liderados dele? Tudo que eu vou falar aqui é baseado em cultura organizacional Disney, como sempre também, né? Porque a gente tem que ter excelência em tudo que a gente faz. Bom, quando a gente fala do melhor líder, o que ele tem que ser? Ele tem que ser um cara proativo. Ou seja, ele não pode ficar sentado ali esperando alguma coisa acontecer, alguma coisa cair do céu para poder ter uma resolução. Ele tem que ser uma pessoa criativa. Criativa como? Ele vai inventar coisa para fazer? Não, ele vai ver que tem um problema, ele vai correr bolar uma solução eficaz para ele poder aplicar naquilo que ele está fazendo. Então, isso é característica fundamental. Uma das outras características fundamentais do líder é ser acessível. Um líder que não deixa a equipe ter acesso a ele, ou que ele se acha muito lá em cima e não escuta o que a equipe fala, ele já é um líder ótimo para estar fora do negócio. Porque um líder assim, ele não vai ouvir do funcionário dele o que está acontecendo. E como que na empresa a gente pode tomar muita decisão certa e acabar com o problema e erro que a gente tenha? Exatamente assim, porque o líder... quando ele está na posição de líder, ele não consegue ver todos os postos de trabalho. Se ele não é um cara acessível, jamais ele vai entender o que está acontecendo lá na ponta. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na segurança. Se tiver um líder de segurança, um supervisor de segurança, que não ouve a equipe, o que vai acontecer? Ele não sabe o problema que ele está tendo lá no posto, o problema vai continuar se arrastando, às vezes até aumentando, e ele não vai resolver. Ou, por exemplo, na educação. Se você tiver lá um coordenador ou um diretor que esteja desempenhando essa função de líder, né, porque é o que eles desempenham, se ele não ouvir o professor, o que vai acontecer? Ah, teve um problema, o professor falou e nem aí, deixou passar. Aí veio uma outra coisa, deixou passar de novo, achou que não era problema. Então, ele não pode ter essa visão estreita do mundo. Então, o funcionário dele veio reclamar, ele tem que parar, ele tem que ouvir e tentar solucionar da melhor maneira possível. Afinal, é a função dele como líder. A gente não pode nunca esquecer disso. Na Disney, o que acontece? Todos os líderes escutam todos os liderados. E como? Do melhor jeito possível. Você precisa falar comigo? Ótimo, me chama, a gente vai conversar. Ponto. Sabe, sem marcar a hora, sem ser difícil, sem ser importante, porque não tem necessidade disso, né? Afinal, a gente trabalha junto. Então, a gente tem que ter essa consciência, que quanto mais a gente conhecer aquela estação de trabalho, aquele posto de trabalho, melhor a gente consegue gerir a nossa equipe. Então, isso é fundamental. Vai precisar do quê? Vai precisar conhecer muito bem o seu posto de trabalho. Conhecer bem o posto de trabalho, gente, não é aquilo, me ensinaram a fazer isso, eu vou fazer só isso. Não, você tem que conhecer as variantes. Porque quando a gente trabalha, sobretudo em segurança, educação, quando você trabalha com gente, você tem que saber o que você está fazendo ali. Você tem que saber o que pode resultar de alguma situação que dê errado. Então, você tem que ter a solução para resolver esse problema. Então, é função do líder ter uma visão abrangente de tudo aquilo que ele já sabe. Ou seja, não pode ficar de olho fechado nunca. Uma coisa que eu acho bem legal dizer é que a maioria dos líderes, infelizmente, não fazem é enfatizar o quanto aquele funcionário ele é importante naquela função. O quanto aquele professor é importante, o quanto aquele vigilante é importante, o quanto aquele vendedor é importante. Não interessa aonde você esteja liderando. O seu funcionário precisa entender que ele é peça fundamental para que a engrenagem rode. Porque senão, se a gente começa a ignorar, como muitos líderes fazem, ou tratar mal, ou deixar para lá, porque o cara se fala besteira, não quero nem ouvir, acabou. Então você já perde muito. E eu vou contar para vocês uma história que aconteceu uma vez. Isso eu conto inclusive no curso. Eu viajei para Miami, meu filho foi junto e perdeu o chip de telefone do Brasil. Quando chegou aqui, a gente foi na loja para poder pedir um chip novo. Tinha um cara lá começando a trabalhar. Gente, o supervisor dele dava tanto coice nele, ele sem saber nada, ele na maior educação, perguntando as coisas, o cara sendo um estúpido. Ou seja, ele não reconhecia a importância daquela pessoa naquele posto dele. Na segurança, o que costuma acontecer? Para quem não tem costume, eu vou contar.
Segurança privada é segurança privada, não é segurança pública. Óbvio que tem coisa da segurança pública que eu também acho errado, mas não estou comentando disso agora. Segurança privada, a gente tem um problema gravíssimo de líder, coordenador, supervisor e tudo mais. Muitos deles acham o quê? Que a gente está num quartelzão, que eles são os generais e que eles têm que dar a patada que quiser e o vigilante tem que aguentar. Gente, isso é errado. Porque quanto mais você faz isso, mais você distancia o seu funcionário de você. Então, em vez de você ter uma fonte de informação naquele vigilante, você tem o quê? Uma fonte de repulsa, porque ele não vai querer você por perto, ele não vai falar o que está acontecendo, ele quer mais que você se dane. Então, quando a gente pensa numa equipe, pensa que ela tem que estar bem entrosada, a gente não pode esquecer que é fundamental o líder respeitar os liderados, o líder ouvir os seus liderados, porque quanto mais ele faz isso, mais ele vai ter o feedback daquilo que ele precisa melhorar, daquilo que ele precisa mudar, né? E é fundamental que ele faça isso até para que ele possa resolver os problemas maiores que começam a aparecer. Porque quando a gente começa a botar o funcionário, tipo, você é um lixo, eu sou o maior porque eu sou o líder, você esquece porque você já não vai conseguir trabalhar direito. Na Disney isso não acontece de jeito nenhum. Lá todos os liderados têm total liberdade de acesso ao líder. Eles podem conversar, reclamar. Muitos líderes passam nos postos de trabalho para poder conhecer aquele posto. Vou dar um exemplo até na vigilância de novo, que é o mais fácil. Você está lá no posto de vigilante, como vigilante. Seu líder chega para você e fala, escuta, como que está o desempenho nesse posto? O que você tem de bom aqui? O que você tem de problema? Me conta um pouco. Mas não é chegar, por exemplo, o supervisor normalmente chega, pergunta para o líder e fala, o que está acontecendo aqui, líder? O líder, está acontecendo isso assim, assim. Agora, esse líder chegou lá no posto do vigilante para conversar com ele? Esse supervisor foi até esse vigilante para conversar também? Então, é fundamental que você entenda isso. Você tem que saber o que está acontecendo em cada posição. Ou seja, você tem que conversar com essas pessoas e tem que ouvir o que elas têm para dizer, inclusive quando está errado. Porque às vezes a gente, como líder, pode errar. E o seu funcionário pode simplesmente saber mais do que você daquilo que está acontecendo. E a gente também tem que ter humildade para entender isso. Muitos líderes, eu já conheci vários líderes com um probleminha grave. O funcionário chega, ele é cara acessível. O funcionário chegava, falava para ele parava, entendia bem o que o cara queria dizer, fazia todos aqueles questionamentos pertinentes e ia lá e dizia que a ideia era dele. É outra coisa simplesmente nojenta. Pô, você é líder, se o cara veio, o teu vigilante, por exemplo, ou o seu professor veio, te deu uma ideia, falou, tá acontecendo isso, a solução talvez fosse fazer isso aqui, vamos tentar? Por que você não pode dizer, olha, eu recebi essa informação desse funcionário, eu achei pertinente, eu acho que a gente pode implantar para ver o que melhora. Mas qual que é o problema aí, né? O povo sempre tem medo, mas se eu falar, ele pode tomar o meu lugar futuramente. Gente, ninguém toma lugar de quem é bom. Só tomam o seu lugar se você realmente for um líder ruim. Se você for um líder bom, esquece porque ninguém te tira do lugar. Porque todo mundo vai ver o trabalho que você está desempenhando enquanto você está fazendo a empresa crescer. Então, esse tipo de medo, o líder da Disney não tem. O líder quer realmente na Disney que todos os liderados cresçam. Por quê? Porque ele sabe que alguém vai ter que ocupar aquele posto depois. Então, nada melhor do que todo mundo trabalhar da melhor maneira possível para que todos possam depois também evoluir na carreira. Afinal, ninguém vai nascer líder e morrer líder a vida inteira, né? Porque senão quer dizer que você não saiu do lugar o tempo todo. Então, essa foi uma breve reflexão que eu fiz aqui, trazendo esses insights da Disney e mostrando também, né? Quando você quiser saber do que trata a liderança Disney, vou deixar aqui um filme especialíssimo sobre isso. Aliás, a gente tem alguns. A gente tem o Rei Leão. Tudo o que o Mufasa ensina para o filho dele, para o Rei Leão, tudo é respeito, é como liderar de uma maneira honrada, de uma maneira certa. Então esse é um filme legal de ver. Não pegue o exemplo do Scar, que aquele é o pior líder que tem. Ele é aquele líder que eu falei, que vai lá, rouba ideia do funcionário, não escuta, pisa em cima e tudo mais. Um outro filme que é super legal, que mostra muito a proatividade, são dois. A Moana, porque a Moana, quando vê que a ilha dela está em perigo, o que ela faz? Ela se joga no mundo e vai para tentar resolver o problema. Então, esse é o papel do verdadeiro líder. E o outro filme é a Mulan. A Mulan acho que é o filme mais completo de liderança que eu já assisti da Disney em todos os tempos. Porque ela mostra exatamente o caminho que um líder segue.
Quando eu falo de liderança, eu não estou falando só do líder que está lá em cima, né? Eu estou falando também da sua liderança pessoal. Então, se você está ali no seu lugarzinho e você acha que você não precisa fazer nada, o líder faz e está aqui só olhando, você também está errado. O que a Mulan faz? Ela, sabendo que o pai dela não podia ir para a guerra, o que ela fez? Bom, vou pegar a roupa, vou pegar o armamento e eu que vou para a guerra. Depois a gente resolve, né? Que ela sabia que não podia ir porque mulher não podia ir para a guerra naquela época. Mas ela falou, não, eu vou lá e vou resolver. Então, é isso que a gente faz. A gente está ali naquele posto da gente, a gente vê um problema, primeiro a gente tenta resolver. Se a gente não consegue, a gente reporta ao líder e pede ajuda. Reporta ao supervisor e pede ajuda. Que é exatamente o que acontece na Disney. É uma história que eu sempre conto e vou contar mais uma vez. Uma vez cheguei na Disney, chegamos tarde da noite, era uma época que estava em greve lá o aeroporto, demorando para descer. Bom, chegamos, era quase 11 horas da noite. Todo mundo sem comer, o pessoal fazendo check-in e deu um erro nas pulseiras. A gente tinha as pulseiras para poder bater na porta e entrar, pagar coisa e tudo mais. Aí a menina da recepção falou, olha, a sua pulseira não está cadastrada, nós vamos cadastrar, talvez demore um pouquinho. Falei, tudo bem, vamos esperar. E nisso, eu conversando com a minha filha, ela falou, olha, eu tô com fome, pois já é tarde. A pessoa ouviu, não era líder nem nada. Continuou o atendimento, terminou o atendimento, o que ela fez? Ela falou, olha, tem um voucher aqui, que eu posso até deixar aqui, como eu deixo em todos os vídeos que eu falo disso, né? Tem um voucher aqui para vocês irem para o restaurante depois que eu terminar o cadastramento e jantar. Ela precisou chamar o supervisor para fazer isso? Não, porque ela sabia que naquele posto dela, algumas coisas ela podia fazer. E isso o líder tem que deixar claro para o liderado dele, até onde ele pode chegar, o que ele pode fazer. Aí uma outra vez que a gente teve um probleminha também de check-in, o que a pessoa fez? Ela, olha, aguarda só um minutinho, porque eu não estou conseguindo resolver, vou chamar o meu superior. Não demorou nem 5 minutos, o cara estava ali. Esse é um grande problema de líder também. Quando dá um problema com o cliente, o líder não aparece. Ele demora horas, dias. Eu vou fazer um outro vídeo falando de ouvidoria, que é a mesma coisa. Eu, inclusive, tive um problema há uns 15 dias atrás, que se arrastou por mais de 15 dias sem conseguir resolver, exatamente por causa disso. Porque quem tinha que resolver não aparecia para resolver. Então, nesse segundo caso da Disney, quando ela viu que ia dar um problema e que ela não ia conseguir, na hora ela acionou o líder, na hora ele chegou, na hora ele resolveu. Então, o nosso papel na liderança é esse: a gente resolver problemas rapidamente e com eficiência. O papel do nosso liderado, o que é? Tentar resolver o problema da mesma maneira. Não conseguiu? Chama o líder. Então, fica aqui uma dica Disney, tanto de vídeo que vocês podem assistir, para vocês entenderem como é que funciona a liderança deles, e essa dica que eu dei de como trabalhar na liderança para ser realmente proativo, porque proatividade é uma coisa que não está só no papel, hein, gente? Não pode esquecer disso. Até o próximo vídeo, muito obrigada pela sua audiência.